E sejam bem-vindos aqui à gravação de mais um podcast, aqui o TechBrunch, podcast onde eu faço um resumão aí das notícias da semana, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, o que é importante você ficar sabendo. Tento dar aquela concentrada legal para não ficar muito longo, mas algumas semanas aqui é difícil, eu tenho que deixar umas notícias bem legais de fora, porque tem muito conteúdo interessante e o mundo está mudando muito rápido. Está ficando difícil de acompanhar. Deixa eu ver se eu liguei tudo aqui. Está tudo ligado, transmitindo, ao vivo, gravando, ok, tudo ok. Na sala de controle aqui. Então, o mundo da tecnologia está mudando muito rápido. Cada semana aparece uma ferramenta nova, é mais inteligência artificial, é mais novidade chegando, e se você não está atualizado, você fica para trás. Bom, meu objetivo aqui é tentar dar essa resumida. Então, vamos lá. Começando aqui, só explicando para vocês aqui o conceito. Eu procuro, durante a semana, fazer uma separação, né? Esqueci o nome, como é que você fala quando você... nossa, deu branco agora no nome. Quando você separa obras de arte, por exemplo, a curadoria. Então, durante a semana eu faço uma curadoria, tinha esquecido desse nome. Então eu faço uma curadoria aqui das principais notícias e aí eu apresento aqui no canal do YouTube ao vivo, com o acompanhamento de vocês, comentários e tudo mais, e depois eu disponibilizo aí nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google e por aí vai. Então vamos começar com a primeira notícia da noite ou do dia. Para vocês já é noite, eu estou nos Estados Unidos, então para mim aqui ainda é dia, aqui eu estou 3 horas atrás de vocês, então para mim aqui ainda são 6 horas da tarde, para vocês já são 9 horas, aí são 3 horas de diferença, né? É isso aí. Tá bom? Então vamos começar com a primeira notícia do dia. Não podia deixar de começar já falando aqui da OpenAI. Para quem não... Desculpa, gente. Para quem não está me acompanhando aqui, ainda não sabe o que é OpenAI. OpenAI é aquela empresa que fez o ChatGPT. ChatGPT ou ChatGPT em inglês é aquela coisa maluca de inteligência artificial que parece uma pessoa que está te respondendo. Eu já comentei aqui nos outros podcasts, mas acho que é sempre legal dar uma atualizada aí para vocês que estão chegando agora. Então, o que aconteceu? A OpenAI lançou um alpha. Deixa eu colocar aqui na tela também. Então, a grande mudança dessa semana, toda notícia tem notícia nova do ChatGPT, né? Então, na semana passada foi o lançamento do GPT-4. Essa semana o que aconteceu? A OpenAI, né, lançou um alpha para plugin para o ChatGPT. Isso permitirá que os desenvolvedores ampliem a funcionalidade do chatbot, permitindo que ele acesse fontes de terceiro, incluindo a web. Então, até o momento, a base de conhecimento do ChatGPT, eu já comentei isso aqui em outros podcasts aqui também, ela era limitada até mais ou menos ali setembro de 2021. Então você não podia perguntar para ele sobre, ok, quem que ganhou a eleição no Brasil? Ele não ia saber, porque o banco de dados dele, a fonte de informação dele era só até 2021, setembro de 2021. Agora foi implementado durante essa semana algumas fontes de dados atuais, em tempo real. Então, algumas fontes como, por exemplo, Expedia, Instacart, eu até anotei aqui, mas vamos ver se eu não estou esquecendo de nenhum. Então, aqui, por exemplo, olha um exemplo que eles deram aqui nesse artigo. Eles perguntaram quem foram os personagens / filmes que ganharam o Oscar nas categorias melhor ator, melhor trilha sonora, melhor fotografia e melhor ator coadjuvante. Então, ele fez essa pergunta no ChatGPT novo e depois ainda perguntou, faça um poema ligando os nomes dessas pessoas. Então, ele fez isso, tá? Ele consultou ali a atualidade, consultou a mensagem, a notícia nova, ou seja, quem acabou de ganhar o Oscar, e em paralelo a isso, ele já criou ali um poema utilizando
esses nomes. Então, isso aí foi um mix entre utilizar uma notícia atualizada, mais um banco de dados ali de inteligência artificial para criar o poema. Então, isso abre um leque gigantesco de possibilidade. Eu tive lendo, só para vocês terem uma ideia, um pouco de leque de possibilidades que essas novas tecnologias estão oferecendo. Eu li um experimento que foi feito essa semana sobre o GPT-4, que mescla ali também a aplicação de imagens, que uma pessoa, ele foi na geladeira dele, ele fotografou os ingredientes, ele tinha lá 6 ingredientes, 6 produtos na geladeira dele, ele fotografou os 6 produtos, enviou para o GPT-4 e perguntou, me dê 3 sugestões de receitas que eu posso fazer com esses ingredientes. Quer dizer, ele não teve que falar quais eram os ingredientes, ele só tirou foto, o sistema já entendeu o que eram aqueles ingredientes e já disponibilizou. Então mesclou ali interpretação de imagem, e depois a parte de criatividade, né? Porque ele criou receitas, óbvio, com base no banco de dados, mas são algumas aplicações que estão surgindo aí a cada semana. Cada semana tem gente utilizando a inteligência artificial de uma forma diferente. E essa questão aqui da atualidade, de utilizar utilizar fontes de informação que estão acontecendo agora, é muito polêmico e arriscado, então eles estão fazendo isso aqui com muita cautela. Eles estão usando aqui com base um pouco o Bing, né? Ele tem uma parceria ali com a Microsoft, mas qual que é o grande risco? O grande risco é ele não tem tempo de filtrar o que é verdade, o que não é. Então a inteligência artificial, a galera da inteligência artificial está trabalhando ali bem intensamente, tentando criar parâmetros para que o sistema consiga te devolver respostas o mais confiáveis possível. Então, eles, num banco de dados que já é mais antigo, ele tem mais tempo, ele tem mais parâmetros para fazer esse tipo de medição. Agora, em tempo real ali, com as notícias atuais, isso começa a ser elevado para um próximo nível, né, para um nível novo. Eu até quase que eu estava combinando com um amigo meu, um conhecido meu, o cara é especialista em inteligência artificial. Eu queria trazer ele aqui para o podcast para bater um papo com vocês e explicar algumas coisas para a gente, mas não deu certo. Aliás, eu estou falando com algumas pessoas e alguns amigos para dividir aqui o espaço, para ter mais uma pessoa aqui falando, batendo um papo comigo. Às vezes é meio difícil fazer sozinho, né? E eu gostaria bastante de ter mais alguém aqui, ou 1, ou 2, ou 3 pessoas, não sei ainda muito bem qual que é o formato. Aqui a gente pode mudar tudo o formato de acordo com o vento, mas uma coisa que seria bastante interessante ter outras opiniões, outras fontes de conhecimento. Então, tá tudo em aberto ainda, gente. Estou conversando aí com umas pessoas. A grande dificuldade que eu vejo é que é ao vivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque eu não vou editar depois. Então isso aqui vai para o ar do jeito que tá, né? Então tem que ter um certo critério aí na hora de controlar o que está falando. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou escolher muito bem escolhido com quem, se eu for trazer alguém, e quem que vai ser essa pessoa. E tô negociando aí já o salário com algumas pessoas. Tô brincando. Não vou pagar nada, aqui é tudo voluntário. Bom, voltando aqui ao assunto do OpenAI, então a novidade foi essa, fontes externas. Então você, por exemplo, agora vai conseguir aqui, eles já estavam falando aqui que algumas ferramentas dessas de fontes de terceiro, ele já consegue ver aonde tem, por exemplo, uma mesa de restaurante. Como é que é o nome do plugin? Esqueci o plugin que eles já estão testando aqui. Não me lembro, mas estava aqui. É um plugin de um aplicativo, de um sistema de reserva de mesas de restaurante. Então você pergunta para ele qual restaurante que está livre e ele já pesquisa, já te recomenda o que você vai comer e tudo mais. Então tudo isso em tempo real, recebendo dados atuais. Muito legal, né? Uma notícia que estourou essa semana aí
foi mais um passo aí da novela, mais um capítulo da novela do TikTok e a briga que ela tá com os governos, e dessa vez foi aqui nos Estados Unidos. O que acontece é que o CEO do TikTok veio aqui prestar um depoimento aqui no Comitê de Energia de Comércio da Câmara dos Estados Unidos. O nome dele é Sozi Shell. Então ele disse, o polêmico aqui, isso foi ontem, tá? Dia 23 de março de 2023. Isso foi ontem. Ele veio aqui, ele esteve aqui. E a polêmica foi que ele disse que alguns funcionários da ByteDance, a ByteDance entenda-se como TikTok, então é uma subsidiária ou detentora dos direitos ali, uma empresa terceira que faz parte do TikTok. Então o pessoal, alguns funcionários do ByteDance na China ainda podem está escrito aqui no artigo MEI, né, eu ainda até grifei isso aqui, podem ter acessos de alguns dados, alguns também não falaram quais os dados, né, dos usuários dos Estados Unidos. Mas que depois que o projeto Texas estiver concluído, isso não vai mais ser possível. Então, hoje, né, ontem, na verdade, o CEO disse que os funcionários da ByteDance conseguem sim acessar os dados e informações de americanos que possuem que utilizam o TikTok. Outra coisa que ele complementou aqui também é que todos os dados dos Estados Unidos desde outubro de 2022 estão sendo armazenados na nuvem do Oracle e gerenciados por uma subsidiária do TikTok nos Estados Unidos. Então, submetido ali à segurança de dados dos Estados Unidos. Então, hoje o banco de dados não está mais na China, está nos Estados Unidos, no banco de dados da Oracle, mas, segundo ele, o pessoal da ByteDance ainda tem acesso. Outra coisa que ele comentou aqui é que ele não compartilha dados com o governo chinês. Eles não compartilham. Porém, existe uma lei na China onde as empresas são obrigadas, né? São obrigadas a fornecer informações para o governo chinês em caso de risco. Então, eles dizem que não fornecem, mas existe a lei de que se o governo chinês quiser, eles podem acessar essas leis. Eu quero abrir um parênteses aqui, trazer uma opinião sobre uma questão interessante. Essa briga está unilateral, essa briga está desbalanceada. Por quê? Então, os Estados Unidos está questionando se vai deixar ou não vai. Porém, pelo outro lado, na China é proibido usar Facebook, é proibido usar Instagram, é proibido usar redes sociais externas é proibido usar o WhatsApp, é proibido usar redes sociais externas à China, lá na China. Então os chineses não têm acesso às redes sociais, mas o chinês quer que o mundo inteiro tenha acesso ao TikTok. Então talvez seja uma competição aí meio desbalanceada, né? Uma questão bem esquisita, vamos falar assim. Agora, eu acho que deve haver nessa conversa toda e nessa polêmica toda aí do TikTok bastante influência aí da indústria americana também, que fala assim, poxa, esses caras querem entrar aqui no nosso mercado, mas não deixam a gente entrar no mercado deles. Eles devem estar, TikTok, Facebook, Meta, ou seja lá o que for, deve estar louca da vida para entrar no mercado chinês e não pode, né? É bloqueado. Lógico, através de métodos aí é possível, mas não é acessível à maioria dos chineses. Então, situação interessante. Eu peguei aqui os dados da quantidade, deixa eu ver se eu acho aqui. Eles anunciaram aqui essa semana também a quantidade de usuários. Será que eu não anotei essa? Eu tinha anotado aqui, ó. Eu já vou pegar todas as notícias que eu tenho aqui do TikTok. Não, eu vou seguir na minha sequência aqui, então depois a gente volta para falar de TikTok mais um pouco. Hoje eu não vou falar de carro elétrico, mas eu vou falar de avião.
ou veículo, ou seja lá como isso vai se chamar, o helicóptero elétrico. A notícia que está vindo aqui é que a United Airlines anunciou uma parceria com a Archer Aviation para lançar uma rota comercial de táxi aéreo entre Chicago e o aeroporto de O'Hare, que fica ali perto de Chicago. Isso está programado para abrir em 2025. A Archer estima que esse voo vai demorar cerca de 10 minutos com um preço competitivo. Eles não falaram qual seria o preço, eu li aqui no artigo, não fala qual que é o preço, mas só para vocês terem uma referência, de carro demora de 35 a até mais de 1 hora essa viagem, dependendo do trânsito, ou tem uma opção também de trem que demora 45 minutos. Mas o que é legal disso é que os veículos eletrificados estão se expandindo aí agora. Começou com bicicleta, skate, carro, e já estão se falando aqui também de aeronaves. E essa aqui, na verdade, não é a primeira aeronave que a United faz um investimento. O investimento parece que aqui foi de... não, ela fez agora aqui um depósito de 10 milhões, mas ela já tinha feito um investimento numa outra empresa no ano passado, chamada eVTOL. A empresa chama-se Eve Air Mobility. Ela investiu 15 milhões de dólares no ano passado já nessa aeronave, comprando, e vai chegar coisa aí no mercado. Então vai ser bem legal, hein, gente? Isso aqui eu estou bastante empolgado para ver, uma novidade legal. Ver começar a chegar aí no mercado aeronaves elétricas. GitHub. Quero falar um pouquinho de GitHub aqui. Para quem não sabe, GitHub é uma plataforma que ajuda muito a galera que desenvolve software, porque você consegue colocar ali e desenvolver o teu software junto com a comunidade. Você abre para uma comunidade poder comentar, você abre ali para poder ter testadores, opiniões de novas versões, e você coloca as diferentes versões ali. Então, é uma plataforma focada no desenvolvedor de aplicativos. É uma plataforma que foi comprada pela Microsoft há algum tempo atrás, e a notícia aqui é que a GitHub, né, que pertence à Microsoft, abriu uma prévia, né, esqueci o nome em português, caramba. uma versão, né, do seu aplicativo chamado Copilot, que usa ferramentas de geração de linguagem de inteligência artificial da OpenAI, para ajudar o desenvolvedor de software a escrever o código de computador. Então, o aplicativo chama-se Copilot X, Copilot X, né? Então, ele adiciona novos recursos de chat e voz que podem apresentar explicações de segmento de código e propor correções de bug. Eu já tenho utilizado o ChatGPT. Na minha empresa, no meu trabalho, a gente usa uma plataforma chamada Domo, que às vezes nós temos que fazer umas fórmulas, umas pequenas programações para a parte de análise de dados, e às vezes eu me meto um pouco nessa área, porque às vezes eu não sei que informação eu preciso, então eu preciso dar uma jogada ali com os dados para ver o que eu consigo tirar. Então eu não consigo passar para o especialista, eu quero que você faça isso, porque às vezes nem eu sei o que eu quero. Tá complicado, né? Mas basicamente, às vezes eu preciso brincar ali com alguma linguagem de programação que não é muito de longe a minha especialidade, mas eu tenho usado o ChatGPT, o GPT-4, na verdade eu tenho usado, para me ajudar. E tem ajudado muito, porque daí eu pergunto, o código deu errado, eu coloco lá, e ele me dá, faltou uma vírgula aqui, você errou uma sentença, um parênteses. Então, aqueles erros genéricos que às vezes a linguagem de programação nos entrega com um erro, que às vezes a gente não consegue identificar qual que é o erro, eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai ser muito ajudada aí pela inteligência artificial. Então, o GitHub então, vai utilizar o GPT-4 para o teu chat ali, para ajudar os desenvolvedores, né, para complementar ali e auxiliar na programação, no código. Então, mais uma aplicação aí bem legal da inteligência artificial.
Isso aqui eu achei interessante, gente. Olha só. O WhatsApp lançou nessa semana um novo sistema, um novo cliente, né? Um novo aplicativo para o Windows. Eu tenho usado bastante o WhatsApp aqui para o Windows, tem funcionado bem. Na minha empresa eles tinham bloqueado, uma empresa americana, não sei por que eles tinham bloqueado, então tinha várias funcionalidades. Na verdade, eu só funcionava o texto. E aí eu pedi lá para o pessoal do TI abrir para mim a funcionalidade aí do WhatsApp no Windows, que me agiliza bastante, para falar principalmente com não americanos. Americano não usa o WhatsApp, né? Então, mas com os não americanos é muito mais fácil você utilizar ali no computador do que no celular. Dá para você escrever com muito mais facilidade usando teclado. Eu prefiro muito mais. E ele adicionou agora uma nova funcionalidade que suporta sincronização multidispositivo, então você vai poder usar sem seu telefone. Isso aí, na verdade, já estava possível, né? Então você não precisa ter o teu telefone ligado e sincronizado como no começo, mas ele também vai poder fazer chamada de vídeo com até 8 pessoas e chamada de áudio com até 32 pessoas. E segundo eles ali vai ter plano para aumentar para o futuro. Então, mais uma funcionalidade aí pro WhatsApp para o Windows. Vamos falar de smartwatch. O que vocês acham de smartwatch? Olha o relógio que eu estou usando aqui. É um relógio antigão. Eu tenho esse relógio aqui pelo menos há uns 15 anos. Ele não é smartwatch. E por que eu, um cara que gosta tanto de tecnologia, já fui um early adopter, né? Aquele cara que sai uma coisa nova, já fica pensando em comprar tal. Eu já fui essa pessoa, hoje eu sou bem menos, sou muito mais controlado, mas eu não estou usando um smartwatch. Por quê? E eu tenho um smartwatch, eu aderi, eu tentei aderir à moda do smartwatch, mas eu confesso que não me agradou. Não me agradou, primeiro, uma coisa que me incomodou muito, depois eu quero saber se vocês concordam ou não. Uma coisa que me incomodou muito com o meu smartwatch, o meu era da Samsung, era o tempo de bateria. Ele no começo durava, mas com o tempo ele começou a durar pouco, até chegou a hora que ele não durava mais o dia inteiro. Então ele já não monitorava. Eu queria principalmente que ele monitorasse ali meus dados vitais pelo dia inteiro. Então essa questão aí da bateria começou a me incomodar um pouco. Outra coisa que me incomodou foi os alertas. Eu fui desligando aos poucos os alertas até o momento que eu não tinha mais nenhum alerta ligado nele. Então, porque é irritante aquele negócio, você está no meio de uma reunião ou conversando, tal, vibra o teu relógio, naturalmente você vai querer ver ali qual que é a mensagem que chegou, o que está te alertando. Então aquilo lá começou a me irritar, desliguei alerta, desliguei GPS para durar a bateria, desliguei o sensor para economizar, desliguei. Chegou uma hora que eu já estava usando ele como um relógio comum, sendo que eu tinha que carregar ele toda a noite. Então não vi mais funcionalidade. Hoje eu uso ele exclusivamente para academia. Então eu vou para academia, vou fazer um exercício, vou pedalar, vou fazer qualquer coisa, eu coloco ele, monitoro ali enquanto eu estou fazendo exercício, parou, eu tiro. Mas, então hoje a minha utilização é essa. E vamos ver aí no futuro o que vai sair de smartwatch novo para ver se eu vou mudar de opinião e para ver se eu abandono aqui meu old school relógio antigão. Esse aqui é um Timex, para quem está assistindo pelo podcast. É um Timex que tem 2 cronômetros, eu gosto muito de cronometrar as coisas, então tem 2 cronômetros. É um relógio digital, simples, nem um pouco fashion, mas eu gosto muito dele e ele é indestrutível, a bateria dura, sei lá, uns 5 anos. Mas por que eu estou falando isso? Porque a queridinha dos americanos, né? Queridinha nada, os americanos odeiam essa empresa, ela não pode nem pisar aqui nos Estados Unidos. A Huawei, ela está lançando aqui 2 smartwatches que são muito bonitos, parece aqueles relógios assim de mergulhador, sabe, com pulseira de metal, um tem pulseira de metal, outro tem pulseira meio emborrachada, mas são muito bonitos. Mas o que eu gostei mais foram das especificações técnicas.
que se for realmente isso, vai ser bem bacana. Então, primeira característica que eu achei bem interessante, então ele tem um estilão de relógio de mergulhador, sabe aqueles relógios profissionais, né, de mergulho, e ele tem umas características interessantes aqui. Por exemplo, diz o fabricante que ele pode ficar até 24 horas a uma profundidade de até 110 metros de profundidade. Então, pô, interessante, realmente é um relógio à prova d'água para mergulho. Ele utiliza uma tela redonda de 1.5 polegadas, 1000 nits, é bem forte, bem brilhante. Deixa eu ver se tem a resolução dele aqui, ó, 646 por 646 pixels, roda o sistema Harmony. Agora o que eu mais gostei dele foi, o fabricante diz que a vida útil da bateria é de 14 dias, se você não usar muito. Aí já começa, né? Bom, aí, segundo eles aqui, se você tiver uma utilização mais intensa ou ostensiva, ele vai durar 8 dias. Meu, pra mim é o seguinte, se durar 3 dias tá ótimo, porque eu carrego toda noite. O importante é ele não durar mais do que eu consigo ficar acordado. Então, o smartwatch, para mim, que não dura o tempo que eu fico acordado, para mim já não serve nada. Então, 3 horas já seria excelente. Estão falando aqui em 14 horas, 8 com uma utilização mais extensa, intensa, né? Mas vamos ver. Preço ainda não foi informado. Poxa, os caras lançam um negócio desse, a gente já fica louco para ver o que tá vindo aí de preço, mas aí eles não falam, né? Ah, e aqui o tamanho da bateria, 530 mAh. Será que 530 mAh vai conseguir fazer esse relógio com tela de 1000 nits, GPS e tudo mais funcionar por 14 ou 8 dias, sei lá? Essa eu quero ver. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Agora uma triste notícia. Uma triste notícia. Alguns aqui sabem, o pessoal que me acompanha há mais tempo aqui no canal do YouTube sabe que eu gosto muito de fotografia. E fotografia é um negócio que existem muitas opções. Quando você vai comprar uma câmera, existem muitas opções e é difícil de escolher. E o que ajuda muito são alguns sites e alguns canais no YouTube que fazem reviews muito completos. Eles testam as câmeras, comparam, e alguns canais fazem isso com humor ou transmitem essa informação de um jeito que é gostoso de ouvir, que dá gosto de ouvir, né? E um dos principais, assim, uma das minhas principais fontes de análise de câmera é o DP Review, né? O DP Review. E a triste notícia é que eles estão anunciando aqui que eles vão encerrar as atividades. Muito triste. Então, eles estão no ar. Então, vai ficar no ar aqui, ó, até dia 10 de abril. Dia 10 de abril eles encerram as atividades. Segundo a tua proprietária, né, a Amazon comprou esse site aqui em 2007. Esse site está no ar, gente, desde 98. Desde 98, ele foi fundado em 98 e adquirido, então, pela Amazon em 2007. Então, o anúncio afirma que o site estará disponível apenas para leitura por um período limitado após o dia 10. Muito triste, né? Eu tinha deixado aqui no gatilho um vídeo aonde... aqui, ó. No próprio site deles aqui, então, eles dão uma explicação. Aqui, ó. Muito triste. Depois eu deixo o link aqui. Esses caras aqui são muito bons, faziam conteúdo excelente. Uma pena. E para balancear as coisas, vamos dar uma notícia boa, uma notícia legal, uma notícia interessante também, porque senão fica parecendo o Jornal da TV, né, que só fala a tragédia, só fala a coisa ruim. E uma coisa que
também, de novo, a galera antiga aqui do canal, do YouTube, sabe que eu gosto muito dos bolachões, né, dos discos de vinil. Eu tenho uma paixão. Tô sem nenhum disco, tô sem nenhum toca-discos aqui agora na minha casa aqui nos Estados Unidos. Deixei meu melhor toca-discos, eu deixei com meu filho lá no Brasil. E ainda tô me instalando aqui nos Estados Unidos, numa fase de adaptação, então ainda não tenho um toca-disco, mas assim que eu puder, assim que eu tiver realmente instalado, eu pretendo adquirir e começar a voltar aí pro hobby de escutar disco de vinil. E a notícia aqui é um pouco com relação aos números e o mercado fonográfico, inclui aqui da parte de assinatura. Eu acho bem interessante esses números para a gente ter uma ideia de como que está o mercado, né? Então aqui, essa notícia fala que de acordo com o relatório anual da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, a receita global da indústria mundial cresceu 9% em 2022, alcançando 26,2 bilhões de dólares. Desse total, a receita proveniente de transmissão de áudio por assinatura teve um aumento de 10,3, chegando a 12,7 bilhões, com 589 milhões de contas de assinaturas pagas. Quase 600 milhões de assinaturas pagas. Já a transmissão suportada por anúncios gerou 4,8 milhões, ou seja, aqueles caras que ficam escutando Spotify sem pagar e ficam recebendo ali os anúncios, 4,8 bilhões. Agora aqui uma coisa interessante, a receita proveniente de mídia física, né, então não streaming, mas ali mídia física, teve um aumento de 4% no ano, com a Ásia representando quase 50% das vendas físicas. Agora olha aqui que interessante, grande parte do aumento desses 4% foram graças às forças da venda dos vinis, né? Então o que tem puxado aí a venda ainda de mídia física são os vinis, os famosos bolachões. Então olha aí, o bolachão está crescendo. Desculpa, gente. Aqui para falar um pouco do nosso mercado. Cadê a América Latina aqui? Então a América Latina obteve ganho de 25,9%, mantendo mais de 10 anos de aumentos regionais. Todos os mercados da região registraram um crescimento de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Bacana, né? Indústria fonográfica aí crescendo. E o bolachão também. 4% não é pouco, hein? E tem gente escutando o vinil aí. Essa aqui que era a notícia que eu estava procurando ali um pouco antes para tentar juntar todas as notícias a respeito de TikTok. Não encontrei, mas vou falar agora então. E essa notícia aqui mescla TikTok, inteligência artificial e o novo modo de lidar com a questão aí das diretrizes das mídias sociais. Acontecendo, gente. O TikTok acabou de fazer, durante essa semana, mudanças nas suas diretrizes da comunidade, expandindo suas regras sobre mídias sintéticas manipuladas. Mídias sintéticas manipuladas. Olha que interessante esse termo, né? Então, o que são mídias sintéticas manipuladas? Eu não sei se é a tradução para português ou se a nomenclatura que vão utilizar em português vai ser essa. Eu fiz uma tradução aqui do termo em inglês, mas o que eles querem dizer com isso? Pessoas estão usando assim a rodo a inteligência artificial para criar um personagem virtual, um texto virtual e tudo de forma virtual e estão postando isso como se fosse real, como se fosse um apresentador. E a coisa está tão avançada e tão sofisticada que às vezes não dá para distinguir o que é inteligência artificial, o que é uma pessoa criada por uma mídia sintética manipulada ou o que é um real, né? Então agora a plataforma exige que todo o conteúdo de inteligência artificial que pareça realista, né, seja claramente divulgado, seja com adesivo sobreposto na descrição. Então
se for uma imagem, vocês vão ter que ter aqui embaixo, assim, bem grande. Essa é uma imagem gerada por inteligência artificial. Essa é uma imagem, uma mídia sintética manipulada e por aí vai. Você vai ter que ter aqui, né? Então, é uma coisa que vai ser realmente necessária, porque já não dá mais para saber o que é real e o que não é real. Se vocês já viram aqueles aplicativos que estão disponíveis aí na internet, você joga um texto lá e o sistema, ele cria uma pessoa falando aquele texto. Então, eu, por exemplo, não precisaria estar aqui falando com vocês. Eu poderia só pegar esses textos aqui, condensar tudo, jogar no ChatGPT, falar para ele condensar e mandar para vocês e gerar um vídeo ali de uma pessoa artificial falando as notícias. Então, essa é a nova realidade, né? Então, aqui as regras também proíbem explicitamente mídias sintéticas que contenham a semelhança de uma figura privada da vida real. Então, isso é possível hoje através da inteligência artificial. Eu posso pegar e criar uma pessoa lá, o Tom Cruise, crio ali um Tom Cruise e falo que o Tom Cruise está falando uma coisa. O Tom Cruise aprendeu a falar português e faço um vídeo do Tom Cruise falando português e vai ser tão realista que as pessoas vão acreditar que é o Tom Cruise falando português. E imagina o risco para a pessoa, para a figura pública ali, que ela pode estar endossando um produto, ela pode estar falando, eu uso o produto tal, lava-roupas tal. Então, pode ser bem complicado. Pode ser não, vai ser. Agora, quando eu li essa notícia, eu me lembrei de um caso muito engraçado de um jornalista que assistiu, não sei se vocês lembram dessa notícia, já faz tempo, já deve fazer o quê? Uns 5 anos. Um jornalista, não lembro que TV do Brasil, ele divulgou, vou colocar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Tá sem o áudio, eu esqueci de ligar o áudio para vocês, mas eu vou falar, é um vídeo da TV Record de um jogo chamado Forza e o apresentador, ele acreditou que aquilo é uma limusine dirigindo num circuito de marcha ré e fazendo drift ali, fazendo as curvas em alta velocidade. E o jornalista acreditou que aquilo, não sei como ele recebeu essa informação, ele acreditou que era uma coisa real. E ele ficou falando, esse aqui é um teste para os motoristas do governo americano, para eles serem aprovados. E ele ficou narrando como se fosse real. Depois vocês pesquisam ali no YouTube. O título do vídeo que eu estou vendo aqui é Repórter da Record confunde Forza 6 com teste para motorista do Trump. Depois vocês pesquisam aí. Mas, gente, isso aqui vai se tornar cada dia mais normal, né? A gente não saber mais o que é realidade, o que não é. Esses dias, eu recebi de um amigo um vídeo de uns caras andando de moto, e ele falou, cara, olha que louco a velocidade que esses caras estão andando. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é um jogo. O cara estava compartilhando comigo achando que era de verdade. Então, só que agora a grande diferença é que você vai poder criar com uma ferramenta gratuita na internet o avatar que você quiser, a pessoa que você quiser. Então o TikTok está exigindo aí que você deixe explícito e claro de que aquilo ali não é real. Eu me lembro quando a Apple anunciou que ela ia lançar um telefone e eu falei assim, cara, o que a Apple vai fazer se metendo num mercado onde a Nokia domina, a Motorola domina? Cara, eles vão quebrar a cara, A Apple é para fazer computador e para fazer MP3 player sofisticado e fancy, né? Não é para fazer celular. Esses caras vão quebrar a cara, vão se dar mal. Bom, quem se deu mal fui eu, confesso, mas é legal trazer isso à mente e eu acho que se eu tivesse um podcast naquela época... por falar, eu lembro muito bem que eu escutava um podcast chamado Papo Tech. Ainda está no ar, eles não estão soltando mais tanto episódio, mas o João, lá no Papo Tech, ele teve exatamente esse mesmo ponto de vista que eu. Por que a Apple está entrando? Depois deve ser muito engraçado. Hoje ele vê aquilo lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma marca aqui chamada Acer. A Acer está
entrando aqui no mercado de bicicletas elétricas. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz naquela época para a Apple. O que a Acer está fazendo entrando no mercado de bicicleta elétrica? Cara, a Acer é empresa de computador, de tablet, o que tem a ver? Então aqui essa notícia diz, né, que a Acer ela anunciou a primeira e-bike chamada EBII. A bicicleta tem 35 libras. Cara, quanto pesa uma libra? 35 pounds. Pô, não sei traduzir isso agora. Depois alguém no chat aí coloca quanto que é 35 libras o peso. E oferece um motor dianteiro no raio ali dentro da roda, né, de 250 watts. 250 watts não é nada, cara. Qualquer bike chinesa aí tem 500 watts hoje. Mas tudo bem. Com velocidade máxima assistida de 15 milhas por hora e alcance de 68 milhas. A empresa afirma que a bicicleta se adaptará ao nível de assistência e às condições de pilotagem preferidas ao longo do tempo. Lógico, o mínimo que eles podem fazer é incluir inteligência aqui, né? Algum diferencial eles têm que ter. Então, não vai ter aquele botãozinho que as bicicletas elétricas têm que você tem que selecionar o nível de assistência. Então, vai te economizar o dedão. Você não vai ter que ficar fazendo isso aqui para selecionar o nível de assistência, ele vai se adaptar sozinha. Olha lá, obrigado Fanbots. Fanbots colocou aqui 16 quilos mais ou menos. Pô, é leve, né? 16 quilos para uma bike. Ela é dobrável? Não sei, estou mostrando a foto aqui. Ela é bonita, o design bacaninha assim. Tipo essas bikes urbanas, né? Agora aqui também, ó. A Acer também disse que um aplicativo complementar para a bike fará o bloqueio baseado em proximidade e posicionamento do GPS. Cara, isso aí qualquer bikezinha chinesa faz. E como é da Acer, a bateria removível de 460 watts da bicicleta pode ser usada como uma bateria, uma power bank, né, USB gigante. Não há informações sobre preço ou disponibilidade. Vamos ver. O que vocês acham, gente? Eu não acredito. Eu acho que isso aí, às vezes, só para gerar notícia, só para colocar o nome da Acer em evidência, assim. Daqui a pouco ela anuncia que não, resolvemos não investir mais nisso. Não sei. Eu não acho que isso aí vai para frente, não. Falar um pouco mais sobre mercado de receita recorrente. Mercado de receita recorrente é um termo utilizado no mundo dos negócios para tudo aquilo que é assinatura. Tudo está virando assinatura. Quer você goste ou não, o mundo está virando tudo por assinatura, né? Então, para a empresa, para as empresas, é um tipo de receita muito interessante, porque é recorrente, é fácil de você analisar o quanto que você vai ter nos próximos períodos, no próximo ano. Você tem ali o teu churn rate, que é a quantidade de pessoas que deixam de assinar, a quantidade de novos assinantes. Então, é um tipo de negócio que é fácil, os investidores gostam muito, porque é fácil de se prever e de se programar e de se construir um negócio dessa forma. Então é por isso que todas as empresas estão virando os seus modelos de negócio para receita recorrente. Então, basicamente, né, uma empresa que não é receita recorrente, por exemplo, uma empresa de software, vamos usar ali a Adobe, um grande exemplo, né? Antes eles vendiam, você tinha que comprar ali o software da Adobe e depois de um determinado momento, então nessa época que você tinha que comprar o software da Adobe, quer dizer, todo mês ou todo trimestre, todo ano, eles tinham que começar do zero e vender novas licenças. Com a mudança da receita recorrente, eles já sabem que eles vão ter um certo número de renovações, então eles não têm que começar do zero a ganhar novos clientes. Por outro lado, é bem interessante também, porque eles têm que reconquistar os seus clientes o tempo inteiro. Então, é um modelo que eu acho que é ganha-ganha. Eu lembro quando o Spotify saiu, eu fui um dos primeiros a assinar, pouca gente assinava, e na época custava R$ 9,99. Eu fiz a assinatura por R$ 9,99. Eu acho que até nem tinha ainda no Brasil, você tinha que assinar com um cartão de crédito internacional. E quando eu comentava para as pessoas, eu achei bem legal, eu falava, olha, eu estou assinando aqui, eu tenho todas essas músicas sem propaganda e tal. E quando eu comentava isso para as pessoas falavam, poxa, R$ 9,99 você compra um CD por mês.
Eu falava, pô, mas depois no final do ano eu vou ter 12 CDs. Eu não vou aguentar escutar mais 12 CDs, né? E enquanto isso no Spotify eu tenho milhares de músicas. Então, no final as pessoas foram se acostumando e se acostumaram. E então, o mercado de receita recorrente veio para ficar, gente. Quer a gente goste ou não, o mercado de receita recorrente e assinatura veio para ficar. Até, antes de eu falar sobre a notícia que eu tenho aqui, eu estava lendo uma notícia que eu nem separei aqui, porque tem relação apenas com o mercado americano, aqui norte-americano. Saiu uma lei, acho que em Utah, no estado de Utah, que diz que todas as empresas que têm sistemas de assinatura vão ter que ter a opção, vão ter que te dar a opção de cancelar a tua assinatura com apenas apertar de um botão. Então, em um botão só, que não pode estar escondido, tem que estar em evidência, você vai poder cancelar a tua assinatura. E só depois que você cancelar a tua assinatura é que eles vão poder te oferecer alguma outra alternativa para te reconquistar. Então é interessante, né? Porque às vezes é bem complexo o cancelamento aí de uma assinatura. Aliás, deixa eu falar um outro parênteses, o parênteses do parênteses. Eu fiz um seguro do carro aqui nos Estados Unidos e tudo online. E o que eu achei muito fácil é porque a hora que eu fiz porque eu precisava sair da loja com o seguro. O carro, você não pode sair aqui na rua com o carro sem seguro. Aqui não tem o seguro obrigatório. Então, a hora eu não sabia, eu cheguei lá, o cara falou, você vai ter que fazer o seguro aqui agora. E eu não sabia como fazer, entrei lá no aplicativo de um grande fabricante, um grande anunciante aí de seguros e contratei o seguro. Caro pra caramba. Aí, logo depois eu conversando com outras pessoas, me falaram, Renato, cara, tá muito caro, tem outra opção mais barata, tal, não sei o quê, com cobertura melhor, franquia menor e tudo mais. E eu falei, cara, mas eu já assinei por 6 meses. Todo mundo falou, Renato, você cancela a hora que você quiser. Eu falei, não, mas eu já paguei o período. Os caras te devolvem, eles são obrigados. Aí eu fiz um seguro com uma outra empresa, entrei nessa primeira empresa que eu tinha feito que estava mais caro, era muito fácil, entrei lá, cancelei. Ele falou, você deseja que a gente te envie um cheque pelo correio ou te debite de volta na tua conta do cartão de crédito, ou na conta bancária, não me lembro. Eu falei, na conta bancária, lógico. Aqui eles entregam um cheque pelo correio, muito isso, gente. E foi super fácil. Então, aqui nos Estados Unidos, essa questão de cancelamento está bem fácil, o que aí torna o negócio de assinatura bem legal. Você assina e cancela quando você quiser. Então, bem interessante esse modelo. Mas o que eu quero falar aqui é sobre Netflix, por isso que eu estou falando sobre receita recorrente. A notícia é que a Netflix anunciou que 40 jogos estão sendo previstos para serem lançados em sua plataforma neste ano, com 70 em desenvolvimento em parceria com seus parceiros e 16 atualmente em desenvolvimento interno. A minha surpresa foi que tem jogo no Netflix. Eu nem sabia que tinha jogo no Netflix. Vocês sabiam? Eu tava por fora dessa aí, gente. E olha que eu acompanho aqui o mundo da tecnologia, mas depois eu vou até dar uma olhada aqui no meu Netflix aqui. E como é que você joga isso? Com o controle remoto da TV? Eu não tô entendendo esse negócio aí ou com o celular. Eu preciso entender melhor. Eu nem sabia. Então tá falando que vai lançar mais jogos. Então aqui diz que a Netflix lançou seus primeiros jogos em novembro de 2021, com um total de 55 títulos. Moment Valley 1, Moment Valley 2, são jogos que chegaram na Netflix. Nunca ouvi falar. E aí fala aqui de alguns jogos, Ubisoft, Rogue, Minecraft, nunca ouvi falar nesses jogos. O que mais que tinha aqui sobre isso? Tinha mais uma notícia interessante. Aqui fala também, outra notícia aqui a respeito disso, que aí é outra fonte aqui da Bloomberg, diz que o serviço de chamada suportada por anúncios da Netflix alcançou 1 milhão de usuários ativos mensais nos Estados Unidos no segundo mês. A Netflix já possui 74 milhões de clientes nos Estados Unidos. Então, bem interessante. Nem sabia que tinha jogo dentro do Netflix. Confesso que eu não tenho jogado nada ultimamente também, mas o pessoal mais novo aí deve gostar bem, né?
Deixa eu falar sobre um assunto aqui interessante, cara, que eu confesso também que às vezes tem assuntos que eu trago aqui para vocês que eu não tenho uma opinião 100% formada, não sei se eu sou contra ou sou a favor, e eu acho que não existe problema nenhum, né, gente, falar que não temos uma opinião formada sobre um assunto. Às vezes falta informação pra gente, às vezes mesmo com as informações que nós temos, não sei se faz sentido ou não. E aqui eu li essa semana, saiu essa semana, né, que o tio Zuckerberg, da Meta, né, vai soltar um programa de verificação paga, que já soltou, na verdade, aqui nos Estados Unidos, né. Então, o CEO da Meta, da Instagram, Facebook, WhatsApp, Mark Zuckerberg, disse que vai estar disponível, então, aquele distintivozinho, né? Não sei, em português se chamaria o distintivo de verificado, dizendo que realmente aquela pessoa é aquela pessoa e aquilo não é uma conta falsa, né? Isso já existe no Twitter, já existia para famosos, tinha um processo, mas agora qualquer um que quiser pode ir lá e pagar a pequena bagatela de $12 por mês através da web ou 15 através dos aplicativos iOS ou Android. Então, aqui ele fala aqui que esse tipo de verificação no Facebook e no Instagram oferece uma proteção proativa contra a falsidade de identidade. Membros verificados podem também receber algumas estrelas por mês que podem ser usadas para dar gorjeta aos seus criadores e adesivos extras. No começo ele tinha falado que esses usuários verificados teriam uma exposição maior, depois voltou atrás e disse que não teria mais. Mas o que eu queria, assim, o que eu comentei que eu não tenho uma opinião formada é com essa questão de oferece uma proteção proativa contra a falsificação de identidade. Por que eu não tenho uma opinião formada? Porque eles criam uma plataforma que possibilita que a minha identidade seja falsificada e depois eles querem me vender uma ferramenta para me proteger contra algo que eles criaram. Então, tudo bem, eu tenho conta no Facebook, tenho conta no Instagram, alguém pode clonar meu nome, minhas fotos e tudo mais. Então, eu sei que eu estou exposto, eu sei que eu tenho um certo risco aí da minha conta ser clonada e alguém usar meu nome. Mas isso acontece também com quem não tem conta. E quem não tem, cara? O cara vai ter que abrir uma conta para certificar. Então, e aí, por exemplo, vamos supor o meu caso, eu tenho uma conta lá, tenho um perfil e tudo mais, mas não é certificado. Quer dizer, se alguém clonar, eu vou ser responsável, ele não tem responsabilidade nenhuma porque eu não pago. Então isso eu não tenho ainda uma opinião formada ainda sobre esse assunto. O que eu costumo fazer muito é as minhas redes sociais pessoais com o meu nome normalmente são fechadas e eu pouco uso, para falar a verdade. Eu utilizo muito rede social, então agora aqui tem a rede social que eu criei, o TechBrant, o perfil TechBrant no Instagram, e eu utilizo esses perfis. Mas será que alguém vai clonar esse perfil? Acho que é tão pequeno por enquanto que ainda ninguém vai querer clonar, né? Então era isso, gente. Muito obrigado por terem ficado aqui mais uma vez. Então essa já é a terceira semana seguida, hein, que eu solto o programa aqui. De novo, ainda sigo dizendo que eu estou me divertindo bastante fazendo esse programa. Eu ainda não estou 100% certo do modelo de programa que eu vou seguir fazendo daqui para frente. Por enquanto eu vou seguir assim, mas como eu já falei aqui no meio desse programa, eu pretendo trazer mais integrantes, acho que facilita. É difícil ficar falando aqui sozinho, às vezes eu preciso ler aqui uma notícia para comentar e não posso parar de falar, e aí fica um pouco complexo, e ter mais alguém também com diferente ponto de vista ajudaria na curadoria das notícias, porque às vezes tem notícias que não são interessantes para mim, mas talvez seja interessante para vocês, e então essa outra pessoa poderia trazer essas notícias, um ponto de vista diferente. Então sigo aí recrutando ou batendo um papo aí com alguns amigos,
Outro problema que eu teria de fazer esse podcast com mais alguém é com relação à agenda, né? Então, por enquanto, eu tenho soltado todos os episódios no mesmo horário, no mesmo dia, e tem dado certo. Mas e se um dia não der certo para eu soltar na sexta à noite, eu quiser soltar no domingo de manhã? Hoje eu estou sozinho, então é mais fácil. A partir do momento que você começa a agregar mais pessoas, você começa a ter que conciliar a agenda e criar algumas coisas que podem ser ali complicadores no gerenciamento. Então, vamos ver. Por enquanto, vamos levando. Queria agradecer aí o pessoal que comentou. Gente, eu não consigo ler os comentários, mas, Eletrônica e Tecnologia passou por aqui, Cachorrão da Gávea. O Jerry sempre está aqui. Gambiasma também. Vários comentários, fanbots. Obrigado aí por todo mundo que participou, por quem não comentou também. Deixem o like e por aí vai. Então, isso aqui vai estar sendo gravado, teoricamente, toda sexta-feira, agora 9 horas da noite, horário do Brasil, 6 horas da tarde, horário aqui meu do Colorado, e disponibilizado nas plataformas de podcast também. Então vai estar disponibilizado. Aliás, tomei um pau do Spotify, isso porque eu estou hospedando na plataforma deles. E eu publiquei o episódio do podcast na plataforma do Spotify na sexta-feira, depois que eu acabei de gravar, e eles só foram publicar, eu mandei e-mail, reclamei, abri o caso, só foram publicar hoje. Então eles demoraram uma semana para publicar um episódio de podcast que estava gravado dentro e hospedado dentro da plataforma deles. Então, achei estranho, vamos ver se hoje vai ser mais rápido. Eu pretendo, como eu já falei aqui, eu pretendo fazer um formato que não me consuma muito tempo. Então, eu basicamente vou pegar o conteúdo que eu gravei aqui agora ao vivo e vou jogar para lá, vou jogar na inteligência artificial os links das notícias, vou pedir para ele fazer um resumo, os links e tudo mais, vou jogar na descrição e puf, tá tudo no ar. Abraço, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus.